A partir de agora, a Rádio Rio de Janeiro apresenta programação especial de aniversário de 52 anos. Vamos juntos até as 5 horas da tarde em transmissão simultânea pelo YouTube da Rádio Rio de Janeiro, no seu celular, através do app Rádio Rio de Janeiro Oficial e no seu rádio nos 1400 AM. Rádio Rio de Janeiro, 52 anos. A rádio que toda família pode ouvir e assistir. No ar, Manhã na Rio. A notícia em cima do fato, agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Muito bom dia, sou eu mesmo, a partir de agora aqui pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo carinho. Hoje, um dia especial, uma segunda-feira mais do que especial, que eu tenho o prazer, tenho a alegria de comunicar a vocês, tenho a alegria de aqui pelo programa Manhã na Rio, a partir das 8 da manhã, estar com vocês juntos nessa data tão querida, nessa data tão histórica. Hoje, 30 de outubro, aniversário da Rádio Rio de Janeiro, completando 52 anos de existência. 52 anos de história, levando a vocês a doutrina, a informação, o entretenimento, levando a você que faz parte da doutrina espírita, muita informação relevante, muita coisa legal ao longo de todos esses anos. Então, é com muita alegria, com muito carinho que estou aqui, a partir de agora, a partir desse horário, aqui pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, também fazendo parte desta família, também fazendo parte desse time, no aniversário de hoje, comemorando 52 anos no ar. Hoje será um dia de festa, hoje será um dia de alegria aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro. Uma programação toda especial, voltada para você ouvinte, voltada para você que faz parte aqui do nosso time, faz parte da nossa família. Teremos a nossa programação normal, mas uma programação recheada de coisas legais, recheada de coisas boas, recheada de atrativo. E você vai curtir conosco essa segunda-feira, o aniversário da Rádio Rio de Janeiro. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Quero dar bom dia também ao Cléber Ferreira na mesa de áudio, pilotando a nossa nave. A Isabela Laureana, a nossa Bela, voltando de suas férias na produção do programa. A Sheila na central telefônica. A Vera, o Valdenor, a Luzinete na parte operacional aqui do prédio da Ilha do Governador. Os nossos meninos lá dos transmissores em Magé. Todo o nosso departamento de jornalismo, lá o Ricardo Reis, a Lohane Alvim. Tem o Igor, a Jéssica, o Caio, tem o Marcelo, nosso arquivista de som e imagem. Tem também lá o nosso Tiago da TI, tem o André, tem toda aquela turma legal que está sempre aqui conosco. O Cristiano também, nosso diretor de RH, nosso gerente de RH, Cristiano também, conosco, todo o pessoal, a Ruth, todo esse pessoal que faz parte da Rádio Rio de Janeiro, nosso presidente Vitorino também hoje vai estar por aqui. Enfim, hoje uma programação muito especial, voltada para você que faz parte da nossa família, voltada para você que faz parte do nosso time, faz parte da doutrina, você também que curte a Rádio Rio de Janeiro, com informação, com tudo que acontece aqui em todos os dias, de manhã até a noite, durante a madrugada. Então é muito legal estar com vocês. Vamos juntos até as 8h55. Eu vou até as 8h55, mas vocês ficarão com essa programação especial da Rádio Rio de Janeiro ao longo de todo o dia. Uma coisa bem legal. Vamos curtir, vamos aproveitar e vamos parabenizar a nossa Rádio Rio de Janeiro. 52 anos de história, 52 anos no ar. E eu agora também faço parte desse time. 8h07 no Rio. Parabéns pra você. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom. É a rádio que me faz companhia no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Já é. Levando alegria pro seu coração. Manhã na Rio. Construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração. No pique da emoção. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde.
Esses são os destaques de hoje nos principais jornais do país. Segunda-feira, 30 de outubro de 2023, dia do aniversário da Rádio Rio de Janeiro. Grumari e Praia Vermelha estão na corrida pela bandeira azul no Rio. Naves do Conhecimento oferecem mais de 3 mil vagas em curso gratuito de tecnologia e empreendedorismo. Parque Nacional da Tijuca bate recorde de visitação. Programa Favela com Dignidade beneficia quase 1.500 pessoas do Complexo do Lins. Cidade do Rio apresenta baixo risco para infestação de mosquito da dengue. Vacinação múltipla de cães se torna obrigatória no Rio de Janeiro. Barra da Tijuca terá bairro planejado. E Faetec realização social em celebração Outubro Rosa nesta segunda-feira. Daqui a pouco mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Parabéns, 8 e 9. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. E hoje uma data para lá de histórica, 30 de outubro de 2023. No dia 30 de outubro de 1971, inaugurava a Rádio Rio de Janeiro. Portanto, há 52 anos a rádio está no ar, levando informação, levando a doutrina espírita para todo o Brasil e com muitos ouvintes, com muitas pessoas que nos acompanham até hoje. Hoje é um dia festivo. A Rádio Rio de Janeiro comemora 52 anos no ar. Um dia especial para a rádio, por isso acompanhe a nossa programação. Vai ter muitas coisas boas nos programas, por isso fique conosco. Acompanhe pelo YouTube, pelo aplicativo da rádio e também pelo 1400 AM. Então, bom dia a você que está no site, está no aplicativo, está no YouTube, está nos acompanhando pelo rádio, em qualquer plataforma, em qualquer mídia, no rádio, enfim. Estamos juntos nesta segunda-feira toda especial. Uma programação especial voltada para você, ó. Gostaram do bolo aqui? Você que está me vendo no YouTube está vendo, ó. Esse bolo lindo, maravilhoso aqui com as cores da rádio. É isso aí, pessoal. Vamos nessa, 8 e 10. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Vamos então com a pesquisa espírita de hoje. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 283-283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros, sim ou não? Vou repetir a pergunta. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros, sim ou não? Deixe a sua opinião e no final daremos a resposta. Manhã na Rio. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Manhã na Rio. O tema do Momento Espírita de hoje é o bom combate. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. O bom combate. Saulo de Tarso, que após sua conversão à Boa Nova assumiu o nome de Paulo de Tarso, era destacado fariseu a serviço do Sinédrio, corte suprema da lei judaica. Por sua apaixonada e intransigente defesa da fé mosaica, era respeitado e tido em alta conta entre seus patrícios. Seu mestre, Gamaliel, o preparara para que o substituísse logo mais. Perseguidor dos seguidores de Jesus, a quem acusava de blasfêmia e de desvirtuar os ensinamentos de Moisés, assombrava-se com a serenidade dos discípulos do homem da Galileia. Era um homem simples e sem cultura. No entanto, professavam uma fé transbordante de amor e bondade, em antagonismo à sua própria fé, mais justiça que amor. A caminho de Damasco, com a intenção de prender seguidores do Nazareno,
teve o encontro com Jesus quase às portas da cidade. Desde então, jamais foi o mesmo homem. Abalado nas suas convicções, foi tomado por profundas dores ao constatar os vultuosos equívocos cometidos na defesa da lei mosaica. Abandonado pelos familiares, desprezado pelos amigos, vivenciou incontáveis sofrimentos físicos e morais. Tudo porque passou a defender a boa nova nascente com o mesmo ardor que dedicara à lei de Moisés. Confessou ter sido açoitado 5 vezes pelos judeus, uma vez apedrejado, sofrido 3 naufrágios, ter passado frio e fome. Muitas vezes, ter estado em perigos de salteadores, ou entre os gentios, ou entre falsos irmãos. Pouco antes de sua morte, prisioneiro em Roma, pela 2ª vez, escreveu bela carta ao jovem Timóteo, que ele chamava de meu filho amado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. E quanto a nós? Quantas vezes Jesus nos apareceu nas portas da nossa Damasco, convidando-nos a refazermos o caminho, irmos ao encontro das lições evangélicas para a construção do reino de Deus em nossos corações. Como deve ser esse bom combate que devemos fazer até encerrarmos a carreira da existência, guardando a fé? Lutar o bom combate a qualquer tempo sempre será uma batalha solitária contra o orgulho e o egoísmo ainda presente em nós. Combatemos o bom combate no dia a dia da nossa existência, na gratidão pela vida a cada novo amanhecer, na alegria de viver, na cordialidade no trânsito, no trabalho bem feito, no respeito às leis. E especialmente quando renunciamos a nós mesmos em favor dos nossos filhos e demais familiares, ou dos menos afortunados que a providência divina coloca em nosso caminho. Quando calamos, havendo razão para discutir, quando perdoamos sem ressalvas. Como um jardineiro de nosso campo interior, combatemos o bom combate, podando as nossas más inclinações e adubando o solo dos bons sentimentos para que o amor floresça em nós. Que possamos, enfim, como o apóstolo Paulo, ao aguardar o final de nossa existência, afirmar como ele o fez: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Parto de consciência tranquila, tendo utilizado muito bem todos os meus dias. Momento Espírita está nas plataformas digitais. Acesse a de sua preferência e usufrua de todo o material disponível. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Manhã na Rio. O trânsito. Vamos saber o que rola no trânsito nesta segunda-feira, um dia todo especial. Aliás, o trânsito deve estar engarrafado na Ilha do Governador, né? Porque tá todo mundo vindo pra cá, pra Rádio Rio de Janeiro, pra comemorar o aniversário, né? Então vai ter bolo. Ah, muito legal. Hoje um dia realmente especial, uma programação especial. Certeza. Como é que tá o trânsito no Rio, minha cara Lohane Alvim? Bom dia. Vamos lá, Ricardo. Bom dia. Avenida Embaixador Abelardo Bueno, com retenções no sentido Avenida Ayrton Senna, do Parque Olímpico à estação de BRT Rio 2. Sentido Avenida Salvador Allende, com boa movimentação. Na Avenida Lúcio Costa, o trânsito apresenta boas condições no sentido Recreio e em direção a São Conrado, o trânsito tem lentidão, com retenções na altura da Praia da Reserva. O trânsito é lento na altura da Avenida Ayrton Senna.
Em São Conrado, na autoestrada da Lagoa Barra, o trânsito apresenta boas condições nesta manhã. Não há complicações no sentido Gávea e o trânsito flui em boas condições nos túneis Zuzu Ângel e Rafael Mascarenhas. Na Zona Norte, a Avenida Repelé com retenções no sentido Praça da Bandeira, na altura do Maracanã. Elevado Paulo de Fronten, com trânsito intenso nos dois sentidos da via. Linha amarela no sentido Fundão, o trânsito é lento entre Del Castilho e Bom Sucesso. Há boas condições em outros trechos. E no sentido Barra, há congestionamento entre o Fundão e a Praça do Pedágio. Linha vermelha em direção ao centro, com retenções de Vigário Geral a Cordovil, da Maré ao Caju e no acesso ao elevado Rufino Pizarro. E a Avenida Brasil foi liberada após uma colisão entre um caminhão, um carro e uma moto. No sentido centro, na altura de Irajá. Lentidão com retenções de Barros Filho à Parada de Lucas. E o trânsito é intenso com trechos de retenção de Ramos ao Caju. Ponte Rio-Niterói com lentidão no sentido Rio, na altura da Reta do Cais. O tempo de travessia é de 24 minutos. Em direção a Niterói, são boas as condições de trânsito e o tempo de travessia é de 13 minutos. Nos demais transportes, tudo funciona normalmente. Metrô, trens, barcas, BRT e VLT não apresentam problemas. E os aeroportos Santos Dumont e Antônio Carlos Jobim operam normalmente para as manobras de pousos e decolagens. Ricardo. Tu já reparou que a cada 10 acidentes de trânsito, 9 é com moto envolvida? Exatamente. E outra bem coisa, perigoso. por que moto tem que ter aquele barulhão ensurdecedor na descarga? Alguns, né? Eu vou te contar uma coisa, cadê as autoridades, né, que frente ao hospital, é proibido você fazer barulho, Exatamente, né? Umas motos, o cara anda de madrugada com aquela moto berrando, eu queria saber, cadê as autoridades desse estado que não vê isso? Oh, muito obrigado, Lohane. Tá feito meu desabafo. Os garotos agora fazem rolezinho, 300 motos fazendo barulho. É mole. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Manhã na Rio, utilidade pública. Vamos de utilidade pública. A Prefeitura do Rio levou o programa Favela com Dignidade à comunidade Boca do Mato, no Complexo do Lins, e atendeu pessoas. Diversas secretarias e órgãos municipais participaram da ação conjunta promovida pela Secretaria de Ação Comunitária. A Secretaria Especial da Juventude Carioca Rio está com inscrições abertas para 400 vagas do curso Informática para Negócios até hoje. Serão 100 oportunidades para cada unidade dos espaços da juventude. Os alunos irão aprender a como dominar as principais ferramentas necessárias para acessar o mercado de trabalho formal, sistema operacional, internet e programa de edição de textos, planilhas e apresentações. As vagas serão divididas em 100 para cada unidade, com turma nos horários da manhã, tarde e noite. Para se inscrever, basta acessar as redes sociais da Juve Rio e preencher o formulário. Instagram, www.instagram.com/juverio. É preciso ter entre 15 e 29 anos. Com isso, a Utilidade Pública de hoje fica por aqui. Volta amanhã, nesse mesmo horário. Previsão do tempo. E a previsão do tempo no Rio de Janeiro para hoje é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 35 graus e a mínima de 23. Vai fazer calor, hein? Em Cabo Frio, a temperatura fica entre máxima de 30 e a mínima de 22. Em Nova Friburgo, na região serrana, máxima de 25, mínima de 16. Neste momento, na Ilha do Governador, temperatura em elevação, hein? 28 graus. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Manhã na Rio. Estamos de volta com a programação especial de aniversário de 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. Seguimos juntos. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir e assistir. Na Rio, direto da redação. Ela voltou, e agora diretamente da redação, Lohane Alvim, nesse dia festivo, nessa festa de aniversário, 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. Minha cara Lohane Alvim, Naves do Conhecimento oferecem mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos.
É isso mesmo, Ricardo. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia está ampliando as oportunidades de capacitação para a população carioca através de suas naves do conhecimento. São mais de 3.700 vagas em cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo, que estão disponíveis para interessados em adquirir habilidades que impulsionem suas carreiras. Os cursos serão ministrados no formato presencial e abrangem uma ampla gama de temas. Eles oferecem desde cursos introdutórios, como informática básica, até especializações mais avançadas, como marketing digital. A diversidade de opções permite aos alunos escolherem cursos alinhados com os seus interesses e metas profissionais. A programação para o próximo mês também inclui uma variedade de oficinas, workshops e palestras. O foco principal dessas atividades é preparar os alunos para o mercado de trabalho em constante evolução no campo da tecnologia. Para conferir a programação completa de atividades e realizar a inscrição, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio. Ricardo. Ok, Lohane, obrigado pela informação. Até. 8h32. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Vamos à pesquisa espírita. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 283-283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros, sim ou não? Vou repetir a pergunta. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 283-283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros, sim ou não? Deixe a sua opinião e no final daremos a resposta. Manhã na Rio. Rádio Rio de Janeiro. Bom dia. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. É, muita gente para abraçar. Não vai dar para abraçar todo mundo, não. Ah, meu pai, entupiu aqui o WhatsApp, entupiu o YouTube. Não vai dar para mim nominalmente. Seria uma injustiça muito grande nominalmente falar aqui com as pessoas que estão entrando no WhatsApp, que estão entrando aqui no YouTube, que estão também lá na central telefônica. Seria uma justiça muito grande falar de alguns e não falar dos outros, né? Então eu quero dar um beijo carinhoso a você que está aqui nesse momento me acompanhando no YouTube, a você que está acompanhando aqui, mandando recado no WhatsApp. Hoje é um dia especial, um programa corrido, um programa diferente. Então é muita gente participando, muita gente interagindo. Eu quero mandar um beijo carinhoso a cada um de vocês, tá certo? A cada um de vocês um beijo carinhoso, obrigado pelo carinho. Muita gente participando aqui da pesquisa, mas a hora está galopante, não tem como a gente falar de todo mundo, tá certo? 8h35. Rádio Rio de Janeiro. Esportes na Rio. E quem fala de esporte aqui no programa é ele, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, Ricardo Reiser. Bom dia, Reiser. Alô, alô, bom dia, xará, amigo Ricardo Valverde, bom dia, amigos da Rádio Rio de Janeiro, ótima segunda-feira, ótima semana para todo mundo. Antes de trazer as principais notícias do esporte, eu aproveito para parabenizar a Rádio Rio de Janeiro pelos seus 52 anos de existência, desejar que a emissora da Fraternidade siga cumprindo seu principal objetivo, que é o de divulgar a doutrina cristã espírita por muitos e muitos anos. E também para agradecer a todos os ouvintes, principalmente aos mantenedores do Clube da Fraternidade, por todo o apoio e colaboração. Vocês são fundamentais e fazem a diferença no dia a dia da Rádio Rio de Janeiro. Parabéns, Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e assistir. O Botafogo foi derrotado ontem em casa pelo Cuiabá no estádio Newton Santos pelo placar de 1-0 com gol de Isidro Pita em falha do goleiro Lucas Perry. O Dourado fez o gol na única finalização na direção do gol que fez em toda a partida. Por outro lado, o Alvinegro finalizou 29 vezes, sendo 9 na direção do gol, mas mesmo assim não conseguiu abrir o placar. Apesar da derrota, o Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, atualmente com 59 pontos, 6 a mais do que o Palmeiras, vice-líder, e com um jogo a menos do que a equipe paulista. O Glorioso encara justamente o Palmeiras nesta quarta, no estádio Newton Santos, às 9h30 da noite, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Vasco empatou com o Goiás em 1-1 ontem na Serrinha e segue se complicando na luta contra o rebaixamento. O Cruz Maltino abriu o placar no segundo tempo com o Verrete, que acabou sendo expulso na reta final da partida.
O jogo se encaminhava para uma suada vitória cruzmaltina, mas o esmeraldino igualou o placar nos acréscimos com Matheus Babi, que marcou de cabeça. Com o resultado, ambos os times permanecem na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Vasco é o 18º colocado com 31 pontos, já o Goiás é o 17º com 32. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. O Vasco volta a jogar na quinta-feira, dia 2, às 5 horas da tarde, diante do Cuiabá na Arena Pantanal. No sábado, o Fluminense foi derrotado por 2-0 pelo Atlético Mineiro, em jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena MRV. Paulinho foi o grande protagonista da partida, com 2 gols marcados na segunda etapa. Com o resultado, o time de Guerreiros permanece com 45 pontos, ocupando a 8ª colocação do Brasileirão. O técnico tricolor Fernando Diniz recebeu cartão amarelo por reclamar de uma falta duvidosa de Lelê, marcada por Rafael Claus, e não comanda o tricolor diante do Bahia amanhã às 7 horas da noite em Salvador. O Flu vai de time reserva para o confronto, já que no sábado agora decide o título da Libertadores da América com o Boca Juniors da Argentina no Maracanã. O Flamengo não entrou em campo nesse final de semana, pois solicitou e foi atendido pela CBF para que o jogo com o RB Bragantino fosse adiado para o dia 23 de novembro. Com isso, o técnico Tite tem mais tempo para preparar a equipe para o próximo jogo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Santos nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, já que o Maracanã está cedido para a Conmebol por causa da final da Libertadores. Sem Eric Pulgar, o técnico terá que buscar solução para substituir o volante titular absoluto do time. Everton Ribeiro é outro desfalque por suspensão. O rubro-negro tem como objetivo, neste fim de temporada, buscar a vaga direta na Libertadores 2024, mas para isso, vai precisar terminar o campeonato dentro do G4. Com um jogo a menos, o Flamengo ocupa hoje a 5ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Dona da melhor campanha dos Jogos Pan-Americanos no futebol masculino, a seleção brasileira venceu Honduras ontem por 3-0 e encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido. Jogadores da dupla Grenal marcaram Ronald e Gustavo Martins, do Grêmio, e Tauan Lara, do Internacional. O Brasil termina o grupo B na liderança, com 9 pontos, e volta a jogar na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. O México será o adversário do Brasil na semifinal. A seleção brasileira masculina de futebol não conquista a medalha de ouro no futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos desde 1987, com um time que tinha nomes como Tafarel, Ricardo Rocha e Evair. O adversário naquela final foi justamente o Chile, algo que pode se repetir agora em 2023. Aquele abraço será amigo Ricardo Valverde, abraço amigos da Rádio Rio de Janeiro, ótima segunda-feira, ótima semana para todo mundo, parabéns Rádio Rio de Janeiro, a gente segue aqui fazendo a festa, acompanhando a programação especial de aniversário da emissora da Fraternidade. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu, Xará, um abração. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Olha só, eu tenho aqui um brinde, né, para contemplar 2 ouvintes que vão responder as seguintes perguntas. A primeira pergunta: qual o nome de Allan Kardec? Repetindo, hein? Qual o nome de Allan Kardec? E a segunda pergunta: em qual cidade nasceu Allan Kardec? Uau. Então são 2 perguntas com 2 respostas. Vou contemplar 2 ouvintes. Aqui, ó, tem uma bolsinha, tem um kit, né, da Rádio Rio de Janeiro. Uma bolsinha, aqui é um kit necessaire, aqui eu tenho um chaveiro, muito legal, uma almofadinha. Aqui eu tenho também um imã de geladeira, que é um abridor. Então, assim, você que está me vendo aqui, ó, muita coisa legal que eu vou contemplar 2 ouvintes que vão responder as seguintes perguntas. Qual o nome de Allan Kardec e qual cidade nasceu Allan Kardec? E outro detalhe, aqui na tela do nosso YouTube, você tem aí no seu canto, você olhando para o YouTube, no canto direito, tem aí um QR Code. Então você quer contribuir para a Rádio da Fraternidade, quer contribuir para que nós continuamos aqui, possamos continuar com o nosso trabalho, a Rádio da Fraternidade fazendo o seu trabalho social e levando também a doutrina espírita para todo o planeta, para todo mundo, através da internet. Então você pode aí acoplar o seu telefone celular no QR Code e fazer a sua contribuição, fazer a sua doação. Como também, se você está no aplicativo, você tem aí o Pix, né? Você tem
a facilidade de colar, de copiar e colar no nosso Pix também para fazer a sua doação, para fazer a sua contribuição aqui para a Rádio da Fraternidade. Então aqui na tela do YouTube eu tenho o QR Code, você pode aproximar o seu celular e fazer a sua contribuição com a Rádio da Fraternidade. Se você está no aplicativo, tem lá o meio de você copiar e colar o nosso Pix, você que está no aplicativo. Então repetindo, eu tenho um kit aqui, ó, a bolsinha, tem um kit aqui da Rádio Rio de Janeiro para você responder a seguinte pergunta: qual o nome de Allan Kardec? Qual cidade nasceu Allan Kardec? Daqui a pouco vou contemplar 2 ouvintes com essa promoção. 8h42. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Entrevista. Somos um país com uma população idosa em franco crescimento. Na mesma velocidade, cresce o número de pessoas que, por diversas razões, possuem um comprometimento na audição, ou seja, não têm uma audição perfeita. Algumas utilizam os recursos de orteses, próteses, os chamados aparelhos para surdez. Estudos revelam que a deficiência auditiva pode causar isolamento, solidão e depressão, coisas que impactam negativamente o bem-estar emocional e mental. Mais que isso, a perda auditiva ainda pode acelerar a deterioração cognitiva, principalmente em idosos. Como tratar? Será que tem cura? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o audiologista Dr. Bruno Dutra. Bom dia, Dr. Bruno, bem-vindo ao programa Manhã na Rio. A partir de agora vamos falar sobre essa questão, sobre a relação de doenças auditivas com memória e demência. Dr. Bruno, para começar a nossa entrevista, a partir de uma certa idade, as pessoas acabam ficando com perda auditiva? Por que razão isso acontece? Poderia ser algum tipo de desgaste? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia muito especial para essa audiência linda que acompanha você e toda a sua equipe aí na Manhã Rio. Ricardo, a gente acredita que até os 65 anos, 1/3 da população idosa tenha alguma lesão, alguma dificuldade auditiva. A partir dos 70, metade da população idosa tem perda de audição, uma dificuldade na audição. Normalmente, essa dificuldade não se manifesta com a dificuldade de ouvir, mas a dificuldade de entender. Então, é o clássico: eu escuto, mas eu não entendo. Muito bem representado durante muito tempo, Rony Rios, na Praça é Nossa, através da velha surda, né, que tinha aquela figura icônica, muitas vezes tinha aquele traço cômico que ela ouvia, mas ela distorcia o que era o ouvido. E isso é uma coisa muito séria, Ricardo, é uma coisa realmente que merece um olhar muito focado para isso. Porque a gente sabe que a dificuldade auditiva, muito bem colocada por você, além de provocar esse isolamento, além de provocar muitas vezes depressão, alteração de comportamento, em alguns casos mais graves, ela é sim a precursora da demência. Pacientes que têm dificuldade para ouvir, ele tem uma alta probabilidade, estudos falam até em 63% de incidência de demência nesses pacientes. Então, rapidamente, para a gente entender o que é demência, demência é a perda gradual das funções cognitivas, como memória, como capacidade de comunicação, como raciocínio, como capacidade de resolver um problema. Eu tenho atendido pacientes que trazem essa queixa: doutor, eu saí para ir à padaria e esqueci aonde estava indo. Então a gente merece atenção para esse tipo de problema. Doutor Bruno, posso dizer que a surdez avisa, ou seja, dá sinais antes de sua chegada, com a redução de sons, por exemplo? A surdez, ela dá sinais, e esses sinais eles se manifestam no comportamento. Então o paciente ele começa a criar desculpas, né? Então é muito comum o paciente falar assim: doutor, é porque a pessoa fala baixo, essa menina não articula direito, a dicção dela não é boa, a televisão está num som bem mais alto do que o normal. Então, esses pontos, eles são importantes para a gente pensar numa surdez. E junto nessa anamnese, a anamnese é o histórico clínico, perguntar como é que está realmente a memória desse paciente. O que ele lembra, né? As demências, elas marcam normalmente perdas de memórias recentes.
Então, a gente tem um questionário para fazer para saber como que anda a memória recente desse paciente. É claro que o estresse, o corre-corre do dia a dia, acaba roubando um pouco dessas funções. Mas a gente precisa saber em que nível, qual é a porcentagem de dificuldade de cognição que já está se manifestando. Então, a perda auditiva, ela se manifesta antes no comportamento. Como o paciente tem se comportado socialmente, quanto ele tem se isolado, qual é o humor dele, né? É impressionante, Ricardo, como que as dificuldades auditivas associadas ao declínio da cognição e das habilidades, né, cognitivas está relacionado a um comportamento e ao humor. Para você ter uma ideia, alteração de humor pode ser sinal de perda de audição. Então tem que estar atento a esses sinais. Tá certo. Um outro detalhe, doutor, nós aqui radialistas, nós fazemos anualmente audiometria, né? Então, assim, sempre dá uma quedazinha, cada ano que passa, dá uma quedazinha aqui, aquele zumbidozinho, vai sumindo ao longo dos anos. Isso é um processo natural da profissão ou isso pode realmente causar uma certa patologia auditiva? Ricardo, radialistas e outros profissionais que estão sempre expostos, usando o ouvido como uma ferramenta também de trabalho, é claro que é esperado, você acaba trabalhando mais com esse sistema e o sistema começa a apresentar sinais de dificuldades ao longo do tempo. Agora, o que é essencial entender é que não é normal ficar com uma lesão auditiva. Então, se não existe uma abordagem precoce para esse tipo de lesão, ainda que pequenininha, a tendência é que em torno de 1 ano você tenha aí uma perda de 5 decibéis por ano. Então, não pode deixar evoluir. E existe ainda uma resistência no tratamento auditivo que é feito normalmente com as próteses auditivas. Hoje, os protocolos internacionais da OMS, da Sociedade Pan-Americana de Saúde, indicam e recomendam categoricamente o uso precoce até mesmo de próteses auditivas. Só que existe ainda, Ricardo, uma resistência social. Existe ainda aquela ideia de que usar prótese auditiva é sinônimo de envelhecimento, é sinônimo de que você está incapaz de fazer alguma coisa, e na verdade não é isso. A gente tem jovens cada vez mais precoces utilizando essas próteses. Não pode. E o que eu vou te ressaltar, Ricardo, é que lesões pequenas, por exemplo, uma perdinha pequena numa frequência de 8.000 Hz, ela já indica que você pode ter um problema nas habilidades cognitivas. Então não pode deixar passar despercebido. E aí tem que ficar atento, porque o estudo estudos recentes mostram que os pacientes levam 7 anos para procurar tratamento adequado, reabilitação auditiva, quando apresentam algum tipo de lesão na audiometria. Tá certo, doutor. Estou conversando aqui com o doutor Bruno. Aliás, estamos chegando ao final. Nós falamos sobre a relação de doenças auditivas com memória e demência. Doutor Bruno Dutra, que é audiologista. Doutor Bruno, se a pessoa quiser entrar em contato com o senhor para mais detalhes sobre esse assunto, que é muito relevante, por favor, deixe sua rede social, por gentileza. A minha rede social é lá no Instagram, @dr.Bruno Dutra. Tem bastante conteúdo legal lá, informativo e bem pedagógico. Tá certo. Muito obrigado, hein, doutor Bruno. 8h51. Bom dia. Ricardo. Bom dia, querido. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Manhã na Rio. Muito bem, você está ligado aqui com a gente, aqui junto pela Rádio Rio de Janeiro. Quero parabenizar aqui as 2 pessoas que foram contempladas, né? É Dona Olímpia? Vamos então da Dona Olímpia. Vamos então, Cléber Ferreira, curtir o áudio da Dona Olímpia, falando aqui, comemorando também com a gente. Ela vai fazer também uma participação especial aqui na Rádio Rio de Janeiro. Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nesta data tão especial para todos nós, o caminho do Senhor se faz presente.
desejando a nossa emissora da Fraternidade mais 52 anos de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muita paz para todos. Força, diretoria, não desanime. Jesus marcha na vanguarda do nosso movimento. Um beijo, fiquem com Deus. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Vamos ao resultado da pesquisa espírita de hoje. De acordo com o Livro dos Espíritos, a pergunta de número 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros, sim ou não? Resposta é não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Se você respondeu não, você acertou. Com isso, a pesquisa espírita de hoje fica por aqui. 8h55, bom dia a todos. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas. Obrigado, bom dia. Manhã na Rio.